Paulo, é UX, então já está ali também na área, bacana, começou a atuar em 2021, muito bom. Então, já é uma pessoa também aí com pensamento de produtos. Legal, pessoal. Bem, bem-vindos a todos aqui por estarem na Wari, tá, nesta aula. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Me digam se vocês já estão vendo. Estamos sim, Emerson. Perfeito. Então, gente, esse Masterclass aqui é sobre gamificação de produtos. Eu vou falar conceitos gerais, como o mercado vê, alguns números aqui de mercado sobre isso, mas também vou dar algumas pequenas experiências que eu passo e que eu já passei em alguns lugares, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Head de Produtos no Grupo Aldo, que é um grupo no Mato Grosso, ligado muito fortemente ao agronegócio, à distribuição ali de combustível, postos de gasolina, restaurantes, imobiliárias, banco digital, gestão de frota. É um grupo com várias empresas, tá? Então, é muito forte lá. Eu moro em São Paulo, então eu trabalho remotamente daqui. Eventualmente, eu vou ali em Cuiabá passar um pouquinho de calor, mas eu trabalho daqui. O Grupo Aldo ele tem várias empresas muito ligadas ali em pontos estratégicos de distribuição de grãos em terminais, então vai estar próximo a portos como Cubatão, Paranaguá, terminais ferroviários como Rondonópolis, enfim, está espalhado aí por vários estados do Brasil. Eu sou formado em comunicação social, tá? E atualmente eu faço pós-graduação de gestão para inovação tecnológica e de negócio na SPM e no ITA. Então, durante a semana eu estudo aqui. Uma vez por mês eu vou para o ITA ter uma aula o dia inteiro. Lá são 3 aulas o dia inteiro, lá em São José dos Campos. Já trabalhei também na Via, que é Casas Bahia Ponto Frio e Extra. Eu fui responsável por construir o aplicativo atual das Casas Bahia em 2018. Eles tinham um aplicativo antigo, precisavam de um aplicativo novo, contrataram ali um coordenador de POs. Eu entrei ali, depois eu fui para GPM, tá, dentro das Casas Bahia, e assumir a responsabilidade também da plataforma de vendas. Então, durante aí um período de 4 anos da minha vida, eu estive nas Casas Bahia, responsável inicialmente pelo aplicativo de vendas e depois pela plataforma de vendas. Tive também passagem pelo grupo SBF, Centauri e Nike, responsável ali principalmente por checkout e aplicativo, e também no UOL, durante 5 anos, trabalhei na área de produtos digitais, focado ali para empresas, tá? Esse é o meu LinkedIn, fiquem à vontade aí de me procurarem nas redes sociais. Depois eu vou deixar aqui também, já aproveito, deixa eu só pegar aqui o meu LinkedIn, deixar aqui nos comentários. Se quiserem me adicionar, se quiserem deixar os seus LinkedIns aqui também no chat, para as outras pessoas poderem compartilhar, eu mesmo acho isso extremamente importante. Tá bom? Bem, vamos lá. Quando a gente fala de gamificação de produtos, deixa eu só. Boa. Quando a gente fala de gamificação de produtos, a gente está falando de uma jornada de engajamento. Tudo começa com a jornada do cliente ali, na hora de você construir um produto. E é extremamente importante que a jornada do cliente seja construída de acordo com o jeito dele ser, de acordo com os valores que ele tem, de acordo com o nível que ele está. Então, por exemplo, eu já trabalhei na Infracommerce, que é uma empresa muito focada em plataformas digitais para atender o mercado de luxo, por exemplo. Então, eles atendem Armani aqui no Brasil, Cartier, Hugo Boss, enfim. E esse público, obviamente, é completamente diferente do público das Casas Bahia, né? Enquanto que o público das Casas Bahia está procurando melhores condições de pagamento e preço para poder fechar um negócio, o público da Armani está procurando a melhor qualidade de atendimento. Então, por exemplo, eu já estive em algumas vezes na loja da Armani aqui em São Paulo e vi um cliente chegar lá e comprar um casaco de 25 mil reais ali no Pix na hora, né? O que é diferente da realidade da maioria dos brasileiros, é diferente da minha realidade, e eu acredito que seja diferente da realidade de vocês também. Talvez um ou outro aqui tenha condições de fazer um Pix num casaco de 25 mil. Eu espero que sim, torço por vocês e fico feliz para quem tem, mas eu não tenho particularmente. Então,
Isso, por exemplo, é diferente da jornada do cliente ali nas Casas Bahia, que precisa ser incentivada a comprar determinados produtos. E quando a gente fala de gamificação, a gente está falando de jornada do cliente. Como esse cliente vai fazer essa jornada e como essa jornada vai ser interessante para ele, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que depois a gente vai retomar um pouquinho mais à frente, tá? Eu, por exemplo, quero incentivar um cliente a baixar o meu aplicativo de vendas. Esse cliente, ele precisa fazer um cadastro para poder fazer uma compra. Mas eu não posso chegar para ele e já falar, ó, faz o cadastro e depois você vê as ofertas. Geralmente você baixa o aplicativo, vê as ofertas, faz a pesquisa e aí, ao longo da jornada ali, se ele se interessar, colocar o produto no carrinho, ele vai fazer a inscrição. E aí, para facilitar o cadastro dele, muitas vezes esse cadastro ele pode ser feito ali com um login social do Google, do Facebook. Só que o login social do Google e do Facebook não traz muitas informações de cadastro. Traz informações básicas. E aí, para poder enriquecer minha base de dados com cadastro, eu posso criar algum tipo de desafio e algum tipo de recompensa para que ele complemente o cadastro dele. Exemplo, eu fiz aqui o cadastro login social. Putz, agora eu quero mais dados desse cliente. Se você completar aqui o restante do cadastro com mais informações sobre o seu telefone, com mais informações do seu endereço, eu te dou aqui um cashback de R$10, ou eu te dou 10 pontos no meu programa de fidelidade, no meu Rewards. Enfim, você vai criando ali aquilo que é interessante e fundamental para você, você dá um desafio para o cliente e, na sequência, você dá uma recompensa. Muito importante, gente, de dar a recompensa é informar a recompensa. Não adianta dar a recompensa e não ter ali algum tipo de notificação, animação e tudo mais. E eu vou dar alguns exemplos disso aqui para vocês. Outras pessoas entraram aqui. Primeiro, bem-vindo para quem não estava aqui na hora no iniciozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar, tá? E aí a gente abre aqui para um bate-papo para poder conversar. E se alguém também tiver aqui alguma ideia ou está passando por alguma coisa muito similar, queira comentar, pode trazer na mesa também. Não é uma aula fechada ali, tá bom, gente? Então, o importante de você, além de você ter o desafio, você dar a recompensa e você dar um feedback sobre aquela recompensa, é tornar esse processo divertido, é tornar esse processo mais leve. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de pegar produtos onde você entrava e a primeira coisa que você tinha que fazer era responder um questionário gigantesco para colocar dados. Falei, gente, para que eu vou responder um cadastro se eu nem sei se aquele aplicativo é interessante ou não? Os dados são riquezas, né? Nossa, são informações pessoais e têm um valor. Então, muitas vezes, a pessoa não é incentivada a ter que fazer um cadastro enorme só para depois ver o valor, o que ela vai ganhar naquilo, tá? Então, assim, a relevância dos produtos. Nos produtos, a gamificação não é apenas uma estratégia, é uma peça-chave para conectar usuários de forma mais emocionante, dando desafios. E ao transformar essas tarefas e desafios em experiências, criamos laços mais profundos do usuário e do produto. Você cria maior conexão, você cria mais tempo de dependência. E hoje exploraremos melhor essa abordagem aqui de como fazer esse envolvimento. Vale a pena, gente, só dar um dado aqui de mercado hoje, que é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando de games mesmo, de jogos ali. E hoje, a indústria de games no mundo fatura mais do que a indústria de cinema e de música juntos, tá? A indústria de games no mundo fatura 91 bilhões de dólares por ano, a indústria de cinema são 38 bilhões e a indústria da música 15 bilhões. Ou seja, as pessoas gostam de games. E não é de hoje, é desde a antiguidade. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, primeiro um pouco a origem ali, né, de gamificação. A gente tinha ali na antiguidade jogos de tabuleiros, competições físicas, na Grécia Antiga, desafios que foram inicialmente colocados ali como gamificação, promovendo a interação e aprendizado. Né? Trazendo mais recentemente, na década de 70, aí surgem os primeiros videogames. Talvez vocês não, que são pessoas novinhas, nasceram aí há menos de 20 anos, mas eu que já
sou mais velhinho, eu sou da época em que eu peguei o Atari, peguei ali videogames mais antigos, tá? Então, vocês que são novinhos aí, que são da geração Z, são jovens, né? Talvez não tenham pego esses videogames mais antigos, mas os videogames... Oi, Scarlett, não vamos denunciar a gente aqui, não. Vamos ficar na nossa aqui. Eu também sou aí dessa época, tá? Os games ali, eles começaram, e aí, obviamente, sempre foi visto como uma coisa meio infantil, mas hoje é uma indústria poderosíssima, né, que envolve competições eletrônicas no mundo inteiro e, obviamente, tem profissionais de videogame. Nos anos 2000, você tem uma expansão da gamificação para diferentes setores, incluindo educação, treinamento corporativo, aproveitando internet e tecnologia. E, inclusive, existe uma gamificação que não é digital. Começaram a surgir antigamente gamificações físicas. E aí eu vou dar um exemplo. Tinha alguns lugares que você, por exemplo, eu vou falar de uma gamificação que eu fiz quando eu era adolescente. O jornal da Folha de São Paulo, todo domingo que você comprava o jornal, você recebia ali um fascículo, e aí depois, no final de tanto tempo você comprando o jornal todo domingo, você montava um livro, ou você ganhava um cupom, e aí completando uma cartela, você ganhava um prêmio, desde que você comprasse regularmente. Existiam também revistas de produtos em que você comprava toda semana uma revista, vinha uma pecinha, às vezes, de um carro, de um avião, e ao final dos versículos, você tinha ali o seu produto. Isso é gamificação também, tá? O Pão de Açúcar, que é uma rede de supermercados mais forte aqui em São Paulo, ele tinha uma questão de, na medida em que você comprasse produtos, você ia recebendo stickers e você poderia trocar esses stickers, adesivinhos ali, por produtos, panelas, coisas de cozinha e por aí vai. Conheço gente que montou conjunto de cozinha com isso, tá? E, obviamente, isso ajudava a fidelizar o cliente para sempre comprar no mercado, porque você sempre se interessava. Eu tive um amigo meu que a namorada dele, uma vez, viu uns pratos bonitos, assim, com os desenhos meio espanhóis, de uma rede de restaurante de macarrão, eu esqueci o nome agora, que tem shopping tal e tudo mais. E aí a namorada dele gostou, viu, compraram ali um prato tal, e aí ele passou a comer e almoçar espoleto. Muito obrigado, Lorena, espoleto fez isso. Ele passou a almoçar do trabalho dele todo dia macarrão para juntar os pratos e dar o conjunto inteiro de presente para ela. Que prova de amor mais fofa que teve, né, gente? Então, gamificação, ela surge mesmo quando ela é no físico, tá? E aí, em 2010, para quem não lembra, um pouquinho antes, a gente teve uma crise mundial, né? Uma crise econômica, foi muito fortemente sentida nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, nem tanto, foi menos, mas teve, a crise atingiu o Brasil também, mas trouxe um impacto econômico muito grande. E foi nesse gap de crise entre 2008 e 2010, mais ou menos, que surgiram grandes empresas. Surgiu aí Spotify, surgiu aí Airbnb, Uber, e era justamente empresas para ajudar a economia compartilhada, solidária, né? Putz, as pessoas tinham uma casa a mais e poderiam alugar essa casa para diminuir os custos. Tinha gente que tinha carro ali nos Estados Unidos da Europa, pô, vou aqui fazer um extra. A ideia do Uber era para ser um extra, não era para ser a profissão principal, tá, gente? E aí surgiu o Airbnb. O Airbnb, para quem não sabe, Airbnb é de Air, o BNB é de Bed and Breakfast, né? Que é muito comum falar ali de pequenas pousadas que tem pelo mundo. Então, os caras teve uma conferência em São Francisco, os hotéis todos ficaram lotados, as pessoas que iam para essa conferência não tinham mais hotéis, não tinham mais lugares, e aí um grupo de jovens que era da área de tecnologia comprou um monte de colchão inflável, espalhou pela casa e montou uma plataforma rápida ali e ofereceram o colchão inflável com a comida. Foi daí que surgiu o Airbnb, né? E quando chegou no Brasil, eu fui um dos primeiros a baixar o Airbnb, e ele tinha uma questão seguinte, ele tinha um processo chamado Member Get Member, né? Cliente indica cliente, membro indica cliente, indica membro. E aí eu saí indicando para várias pessoas. Indiquei para minha mãe, indiquei para amigos meus que eu dividia a casa na época, indiquei para outros amigos
ali da faculdade e tudo mais. E nisso, na medida em que eu indiquei, eles fizeram cadastro, eu ganhei alguns créditos. Na medida em que eles usaram ao longo daquele ano o Airbnb, eu fui ganhando créditos. Eu lembro que eu cheguei uma vez eu tinha tanto crédito que eu consegui pegar uma casa na praia por 3 dias para poder ficar só com esses créditos, né? Porque eu saí indicando para 30 pessoas se inscreverem e utilizar, acho que dessas 30, pelo menos umas 12 usaram no primeiro ano. Então, isso são processos de gamificação que foram entrando nos produtos digitais, tá? E aí, atualmente, hoje, boa parte dos produtos digitais tem algum grau ali de gamificação em menor ou maior escala. E pode ser coisas bem simples até coisas mais complexas. Eu vou mostrar aqui, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, essa aqui é mais para vocês terem uma linha do tempo em relação a isso. Então, quais que são alguns elementos aqui importantes de uma gamificação? A Scarlett aqui comentou também, eu ganhei meus bitcoins jogando Final Fantasy, pois à medida que eu jogava, trazia amigos, ganhavam milênios de Bitcoin. Olha só, então temos aqui uma pessoa rica que pode ir na Armani, comprar roupas aí, porque ela é dona de Bitcoins, né? Enfim, mas hoje Bitcoin é muito caro. Eu lembro que Bitcoin, na época, quando surgiu, era uma coisa assim de... Um Bitcoin era super barato, hoje eu acho que custa mais de 200 mil reais, assim, um Bitcoin. É muito caro, enfim. Eu me arrependi por não ter acreditado nisso, tá, gente? Enfim, eu acho que outras pessoas também. A Lorena está ali balançando a cabeça, João. Enfim. Alguns elementos importantes aqui de gamificação, tá, pessoal? Engajamento aumentado. Então, a gamificação cria um ambiente envolvente, aumenta o engajamento. Então, para quem briga por tempo de tela com outros concorrentes, para quem precisa garantir maior tempo ali no seu produto, vale muito a pena. Então, por exemplo, o TikTok, ele tem bastante sistema de gamificação ali que aumenta o tempo e, obviamente, rouba o tempo do Instagram, do Twitter e por aí vai, do Quai, por aí vai. Ele tem uma motivação sustentável, elementos de jogo, como recompensas e desafios, estimulam a motivação contínua. Por exemplo, se você entrar todo dia, você ganha. Se você assistir um vídeo todo dia, se você ganha. Se você assistir um anúncio, você ganha. Se você convidar outras pessoas, você ganha. Então, isso é sustentável. É um aprendizado eficaz, incorpora princípios de jogo ao aprendizado, melhorando a retenção das informações e compreensão dos conteúdos. Tem uma construção de comunidade, então desafios colaborativos, competitivos, promove um senso de comunidade, conectando usuários. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil não é tão forte, mas na China é muito forte a questão da comunidade. Lá tem uma espécie de coisa que talvez a gente tenha aqui em algumas favelas, que eu acho bem legal, líder comunitário, né? E isso independe de classe social na China, tá? Isso é bem comum, assim. Então, compras coletivas na China é muito comum nos aplicativos. Por isso que aplicativos como Shopee, Alibaba e por aí fizeram muito sucesso lá. Aqui vieram numa versão mais individualizada, mas lá é muito forte as compras coletivas, tá? E eles têm um sistema de gamificação nessas compras coletivas, que é o seguinte, por exemplo, tem alguns aplicativos, acho que o Alibaba, o Pinduoduo, Pinduoduo, ele é um dos mais fortes, aliás, até chegou a ultrapassar em alguns momentos o Alibaba. Ele tem uma questão que é o seguinte, se você convidar 10 amigos para comprar um produto, digamos um leite que custa R$ 5, esse leite vai sair por 2, tá? Então, você conseguiu montar um grupo, 5 pessoas toparam comprar aquele leite, ao invés de você pagar o preço de varejo, você paga um preço ali mais próximo do atacado, tá? Então, essa sensação de comunidade também pode ser construída ali. O Leonardo comentou aqui que tem a famosa história de 2 pizzas compradas por 10 mil coins. Nossa, gente, enfim, a pessoa que comprou hoje isso deve ter se arrependido de não ter guardado 10 mil Bitcoin. O Brasil tentou com o Facili, verdade, as compras coletivas, mas não vingou, tinha muito problema logístico. O problema, Scarlett, da Facili foi o seguinte, eles vendiam sem ter. Como eles não tinham dinheiro de caixa, eles faziam o seguinte, eles vendiam a um preço, sei lá, um pacote de arroz por R$ 1. Aí, sei lá, 5 mil pessoas compravam um pacote de arroz por R$ 1.
Aí eles recebiam R$ 5.000. Só que eles prometiam entregar em 20, 30 dias. E aí eles iam correndo atrás da grana para poder comprar no mercado, poder negociar. Já tenho 5.000 pessoas aqui compraram. Obviamente que é um modelo muito arriscado, não é fácil. Eles tentaram fazer esse modelo chinês aqui, mas é bem mais arriscado, tá? Bem, feedback imediato é extremamente importante que o cliente, ele cumprir um desafio, uma tarefa, ele já receba um feedback. Algum elemento que pule na tela, alguma notificação como um push, ou um WhatsApp, alguma coisa assim. E fomento a persistência, superar desafios e alcançar meta, estimula a persistência, criando uma experiência gratificante e duradoura, e tem que ser uma persistência constante. Exemplo, Duolingo. Se você entrar ali todo dia e fizer, você vai avançando de fase. Deixou um dia, 2 dias sem, você retrocede ali as fases. E faz muito sentido. Estudar uma língua, você precisa estudar todo dia. Não adianta você estudar hoje, daqui a um mês pegar novamente, né? Faz muito sentido essa questão. Gente, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Quem está aí com a tela fechada, talvez seja por conta da internet, mas fique à vontade de comentar no chat ou de levantar a mãozinha aqui e fazer qualquer tipo de questionamento, tá? E se eu estiver também falando rápido demais, ou falei alguma coisa que vocês não entenderam, ou querem uma explicação melhor, algum exemplo, pessoal, pode ficar à vontade, tá bom? Outra coisa aqui, né? Então, são 3 pontos importantes: desafios, recompensas e feedbacks. Então, esses são os 3 grandes elementos, tá? Desafio é a espinha dorsal da gamificação, criando metas atraentes e oportunidades para superação. Então, complete as tarefas diárias para ganhar pontos e avançar para o próximo nível. Ou você subir uma categoria de cliente aqui. Subindo essa categoria de cliente, você tem acesso a mais descontos, você tem acesso a cupons e por aí vai. Recompensas, né, que são essas, então você tem acesso a cupons, a descontos, a cashback ou algo assim. E o feedback ali de que, olha só, você alcançou este nível, parabéns, você foi para a próxima fase. Isso é extremamente importante, porque isso tem uma questão de dopamina, isso gera felicidade, é bioquímico no nosso organismo, tá, pessoal? E aí a pessoa, obviamente, fala, nossa, consegui isso, se eu me engajar mais aqui amanhã, vou conseguir novamente, e aí você garante com que a pessoa entre no seu produto ou acesse o seu aplicativo. Então, gamificação na prática, criando algumas experiências memoráveis, tá? É importante analisar o que você vai criar no seu produto, alguns desses elementos aqui, tá? Então, integre desafios significativos. Identifique tarefas relevantes para o seu usuário. Transforme-as em desafios que promovam o aprendizado. Eu anotei aqui algumas coisas para dar alguns exemplos para vocês. Eu já falei, por exemplo, de cadastro. Às vezes, para facilitar uma entrada de um cliente no cadastro, é importante ali liberar um social login, né? Google, Facebook, enfim, Apple. E aí ele não vem todos os dados e informações que a gente precisa. A gente precisa enriquecer a nossa base de cadastro, porque dado é dinheiro, tá? Tá aí a LGPD para provar isso. Poxa, mas aí eu preciso que o cliente complete o cadastro. Dê uma recompensa para ele e ele completa aquele cadastro. Pô, Emerson, o meu desafio não é cadastro. O meu desafio aqui é aumentar o basket size, é aumentar a quantidade de itens na cesta. A maioria dos meus clientes só compram um produto. Eu preciso que os clientes comprem outros produtos a mais. Então, por exemplo, aonde você vê isso às vezes? Você vê isso no iFood. Tá lá, né? O preço do alimento é R$ 47. Para você ganhar o cupom, você precisa completar 50. O produto mais barato ali é 15. Aí você fica ali, né, naquela dúvida. Putz, mas se eu comprar agora, colocar R$ 12, eu vou conseguir os 20. Você vê como, de forma muito sutil, o restaurante e o iFood conseguem garantir o aumento, por exemplo, do ticket médio e da cesta ali, colocando mais produtos. Outra coisa também, níveis de progressão. Você pode ter ali um nível de progressão, olha,
Traga mais um membro aqui e você estará no próximo segmento, na próxima categoria que te libera aqui alguns benefícios. Outra coisa, diversão, tá? É extremamente importante dar algum desafio que possa ser divertido para ele. Vou dar um exemplo aqui do TikTok. O TikTok, por exemplo, ele tem aqui alguns elementos de jogos na qual você assistindo mais vídeos e determinados vídeos que, obviamente, ele coloca ali na timeline, você vai ganhando de 10 em 10 pontos, e aí acho que, se eu não me engano, a cada 100 pontos vira 1 centavo, alguma coisa assim, tá? Ofereça recompensas atraentes, algo que de fato ele queira. O que o seu cliente busca? Por exemplo, eu trabalho com clientes muito ligados ao agronegócio, transportadoras, caminhoneiros, pessoal de trades, como Cargill, Bunge. Então, o meu público, ele busca coisas específicas para ele. Vou dar um exemplo, especificamente dentro de um produto que a gente tem. Os clientes são transportadoras, os nossos principais clientes. Dentro dessas transportadoras tem lá, sei lá, 100 caminhoneiros. Na medida que os caminhoneiros abastecem com a gente, eles acumulam pontos, eles podem trocar esses pontos, por exemplo, em refeições, em estadias de estacionamento, eles podem trocar isso por produtos na loja de acessórios e equipamentos. Então, obviamente, que o cliente, muitas vezes, nosso, ele prefere rodar um pouco mais de quilômetros e parar no nosso posto do que parar num posto anterior ali, alguns quilômetros antes. A gente garante, por exemplo, que os nossos postos estejam sempre lotados ali, mesmo que a gente tenha um preço um pouco acima da média de mercado, tá? Então, essas recompensas ajudam o seu cliente. Eu vou rodar mais meia hora porque eu sei que lá na frente tem um posto do grupo que eu sempre abasteço. Feedback contextual e oportuno. Implemente um feedback imediato e personalizado para orientar os usuários em tempo real. Então, é muito importante. Aqui no nosso aplicativo, a gente tem ali um feedback, o cliente ele subiu de categoria, ele recebe uma notificação sobre isso. Ele consegue ver a categoria que ele está. Quando ele passa muito tempo sem abastecer e ele cai de categoria, a gente avisa, olha, você deixou de participar dessa categoria porque você não está abastecendo mais com a gente. Isso faz com que o cliente volte para nós. Quando a gente percebe, obviamente, que o cliente fica muito tempo, e mesmo com essas mensagens ele não volta, aí a gente manda, por exemplo, o cupom para incentivar ele a voltar. De todas as demandas que a gente faz, a gente tem conseguido recuperar clientes, por exemplo, esses que já saíram mesmo, em torno de 30%, 40%, dependendo da campanha. E isso é muito bom para nós, porque quando a gente vê que não vai bater a meta do mês em relação a vendas dentro do complexo que nós temos, a gente solta essa campanha e aí a gente consegue atrair de 30% a 40% e a gente chega ali na meta que a gente precisa fazer. Então, isso é muito estratégico para vocês. A gamificação pode ser estratégica nesse momento, contextual, oportuno para vocês baterem as metas dos produtos. Personalização e variedade, então adapte a gamificação ao perfil e preferência dos usuários, oferecendo variedade de desafios. Não adianta ter algo padrão para todo mundo, tá, pessoal? Isso vale no contexto de marketing. Campanhas a gente faz de forma personalizada. O Alibaba, o AliExpress, por exemplo, ele tem uma lógica muito interessante. Quando uma pessoa entra no aplicativo, ele já tem vários dados que são default, que são padrão vindo do próprio iOS ou do Android. Da primeira entrada até a quinta entrada, ele consegue definir, segmentar você de uma forma mais geral. Geralmente em torno ali de 40 perfis, mais ou menos, personas, ele consegue te identificar. Da quinta entrada, da sua sexta entrada até a 20ª, ele consegue traçar um perfil exato de quem é a pessoa, do que ela gosta, do que ela tem. Então, eles constroem ali a vitrine de produtos de acordo com o seu perfil exato a partir da 21ª entrada. Vocês já tiveram a sensação de, em algum momento, entrar num aplicativo, entrar em redes sociais e ser tagueado com um produto que você pensou e falar, eles leram meu pensamento. Só pode, ou eles ouviram eu comentando.
Não existe isso, tá, gente? Óbvio que eu acho que sim, existe de ouvir, isso eu não duvido. Tem um debate aí no mercado sobre isso, mas hoje, com os elementos que a gente tem do comportamento do usuário, dá para saber exatamente qual que é, de forma preditiva, qual que é o próximo passo dele. E não precisa ser muito expert para saber isso. Por exemplo, digamos que eu resolva comprar um berço. É óbvio que meu pensamento está muito próximo de neném, de bebê. Aí eu comprei um berço e ainda comprei uma cômoda. Opa, peraí. Ou a chance dele ser pai é de 80%. Então, isso quer dizer que os próximos produtos que eu tenho que ofertar para ele é de universo de bebês, brinquedo, roupa e por aí vai. Então, é por associação que aí eles vão construindo esses dados preditivos. E aí você vai personalizando. A mesma forma que você faz com a gamificação, tá? Experiência coesa. Não adianta dar, né, um tipo de uma recompensa que não tenha nada a ver com o cliente. Vou dar um exemplo, né? Para a Armani, poxa, o que vai interessar para uma pessoa que compra na Armani um produto, algum tipo de prêmio? Se eu der um cashback de R$ 10 para uma pessoa que compra na Armani, vai fazer alguma diferença na vida dela? Não. Mas eu, Emerson, que compro sempre de vez em quando no iFood, R$ 10 de cupom, eu já vou falar, opa, pera aí que eu vou comprar um jantarzinho melhor hoje, porque eu tenho R$ 10 de cupom aqui por ter, obviamente, comprado 3 vezes na mesma loja e por aí vai, tá? Então, a experiência tem que ser coesa com o tipo de cliente. Para o nosso tipo de cliente, por exemplo, lá do agronegócio, a gente oferece produtos e serviços ligados ao agro. Por exemplo, se o cliente abastecer e comer aqui nos nossos restaurantes, ganha engraxamento de caminhão. Para quem não sabe, o caminhão tem que estar sempre engraxado ali por baixo, e isso tem que fazer de tempos em tempos, porque é um maquinário pesado, né? Vou oferecer engraxamento de caminhão para o cliente da Armani, gente? Não faz sentido. Então, você tem que entender qual é o seu tipo de cliente, o que ele busca ali, e, obviamente, oferecer coisas que tenham a ver com a experiência dele, com os valores que ele tem. E teste e itere. Iterar é ir construindo, somando. Você não precisa fazer uma jornada gigantesca de gamificação, tá, gente, no seu produto. Às vezes, uma coisa muito simples já pode ser ali um primeiro início de gamificação. Exemplo, membro indica membro, member get member, né? Se você indicar 10 pessoas, você ganha aqui um cupom de 20% de desconto, de 15%. Construiu isso. Depois você vai lá e faz no cadastro. Se você completar o seu cadastro, te dou um cupom de 5%. E, gente, tenham o marketing como aliado de vocês para conseguir essas coisas. O marketing geralmente tem verba ali da empresa, justamente para promover esse tipo de ação e oferecer cupons de descontos, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, então. Vamos lá. Então, decifrando a mente do jogador, tá? Adentrando a psicologia por trás do engajamento do jogador, é fascinante observar como os princípios psicológicos moldam nossa experiência em ambientes gamificados. Então, como mencionado por Yu Kai-shou, autor de A Gamificação Revolucionária, a motivação ali, a teoria de autodeterminação e o papel de dopamina desempenham papéis cruciais. Na medida em que eu tenho um desafio, alcancei esse desafio, eu, né, desafiei uma lógica, dei uma tarefa e tudo mais, e fui recompensado, você automaticamente libera dopamina e uma sensação de prazer nas pessoas, tá? Então, isso é bem... Isso não é nada complexo de se entender ou de se fazer. Todo mundo passa por isso. Todo mundo quer isso. A gente não à toa vai atrás de cupons, vai atrás de coisas, de descontos na internet e tudo mais. A gente sempre quer ter uma certa vantagem, da nossa natureza. Você comprar algo e ter a sensação de que você conseguiu fazer um bom negócio, né? Até porque a gente dá muito valor ao nosso dinheiro e as pessoas, todo mundo dá valor ao dinheiro, né? 90% das pessoas que trabalham e sabem o quanto é suado ter o seu dinheiro e quer gastar ele de forma correta e não ficar jogando dinheiro ali pela janela. Então,
os mecanismos psicológicos que impulsionam o envolvimento, proporcionando uma compreensão mais profunda sobre como gamificação influenciam nessas decisões e comportamentos. Ou seja, eu vou dar preferência por um aplicativo de vendas, talvez de varejo, que vai me dar alguma recompensa se eu fizer alguma ação com ele. Exemplo, né? O Google, eu até vou falar aqui mais para frente, mas o Google, por exemplo, na medida em que você responde avaliações e comentários ali, ele paga de 10 centavos de dólar até $1 ali, pela quantidade de perguntas que você responde. Antigamente, no Google Maps, quando surgiu o Google Maps, você clicava lá nos pins e não tinha nada, não tinha informação do lugar, não tinha foto. Pô, como é que você vai pegar o mundo inteiro e colocar informação foto? Vou usar os próprios usuários, né? Então, na medida em que as pessoas colocavam uma foto de um lugar, faziam um comentário, davam uma avaliação, ele liberava espaço ali para que você pudesse armazenar fotos, arquivos e tudo mais do Google Drive. Você não precisava apagar, você tinha espaço liberado. E foi assim que o Google Maps construiu a sua grande base de conhecimento sobre lugares, com fotos, informações e tudo mais. Hoje já não precisa mais disso, tá? E aí, decifrando a mente do jogador, tá? Alguns princípios aqui psicológicos que são as engrenagens ali por trás desse engajamento. Então, a motivação intrínseca, explorar intrinsecamente o que motiva os seus jogadores, como a busca dos perfis e a satisfação tem de superá-lo, né? Vou dar um exemplo, tá, gente, sobre a Armani, muito interessante, por sinal. Não só a Armani, ou qualquer marca de grande luxo aqui. Eu tenho uma amiga que ela é francesa e brasileira, e ela, durante muitos anos, morou na França, ela veio para o Brasil, conheceu um médico, casou aqui no Brasil, hoje mora no Brasil. Mas enquanto ela morava na França, até os 30 e poucos anos dela, ela era assessora de uma filha de um sheik árabe. Era uma coisa assim muito, tipo, louco, assim. Eu falei, ela conta a história, parece uma coisa de filme. Mas o que ela fazia? A assessora, ela buscava organizar a vida dessa princesa ali do sheik ali, né? Da filha do sheik. Então, ela organizava, marcava hotéis que ela queria visitar, lugares no mundo. Hoje eu quero ir para Bali, semana que vem eu quero ir para Nova York, outra semana eu quero estar em Paris e fazer compra na Champs-Élysées, enfim. E aí, às vezes, a filha desse sheik, ela via uma bolsa, por exemplo, sei lá, da Louis Vuitton. E era uma bolsa única de uma coleção de 2021 que só tinha uma cor. Gente, eles sempre fazem 2, 3, 4 peças daquele modelo. Nunca vai ter, não é uma loja de varejo que nem a gente chega lá e tem 200 peças só naquela loja iguais ali. E aí, ela tinha que ir atrás de várias lojas da Louis Vuitton no mundo, ligando para achar uma bolsa. E ela não achava a bolsa, obviamente, porque não existem outras. E às vezes ela achava algo similar. E ela levava a filha do sheik para falar, olha, só vai ter essa, se você quiser, é essa que você vai ter que comprar, e ela também é exclusiva. Então, o que acontecia? Ela dava, quando ela comprava aquela bolsa, ou achava aquela bolsa, ela tinha essa sensação de dopamina, de prazer. Isso era o desafio ali dela. Obviamente, para o nosso tipo de público, não é bem isso, né? A gente tem que achar outros mecanismos aqui. Então, essa é a motivação intrínseca. Você tem que encontrar essa motivação intrínseca desses clientes, tá? Por exemplo, para o meu público atualmente, mudei de bolsa da Armani para serviço de engraxamento de caminhão. E é isso, né, gente? Esse é o que vai satisfazer o meu público. Se eu chegar com uma bolsa da Louis Vuitton para o caminhoneiro, ele não vai nem querer saber disso. Obviamente, não interessa a ele, ele também não vai saber o valor daquilo, tá? Então, teoria de autodeterminação, compreender como a autonomia, competência, a relação social influenciam no engajamento do jogador. Exemplo dos aplicativos lá da China, né? Eles, poxa, você faz parte de uma família, mora numa comunidade. Boa parte das famílias tem filhos. Garantir arroz, feijão, leite, por exemplo, faz muito sucesso para esse tipo de cliente. Então, esses são os produtos que vão chamar a atenção desse tipo de público. Com certeza, ele vai se engajar muito mais em montar um grupo para poder comprar um leite
porque tem crianças, para comprar o arroz, do que comprar alguma outra coisa que não seja tão essencial ali no dia a dia. A outra questão, dopamina e recompensas, investigar o papel da dopamina na relação das recompensas. Então, você entende a motivação intrínseca e vai ali entender quais são essas recompensas, o que, que a pessoa está almejando, o que, que ela quer alcançar. Narrativa e imersão, analisar como a narrativa é envolvente, a imersão do jogo mantém a pessoa interessada. Airbnb, né? Na medida em que você, na época, acho que hoje não tanto, mas na medida em que você convencia pessoas a fazer inscrições com a sua indicação e ela comprar ali um pacote, pô, para mim é muito interessante economizar 3 dias numa casa na praia. Então, eu saí correndo atrás das pessoas e falando, ó, baixa o Airbnb, toma aqui o link, baixa lá. E eu tive um bom final de semana com amigos numa casa de praia sem gastar nada. Na época ia ficar uns R$ 1.600, eu não gastei nada e na época eu era mais pão duro e era também mais pobre ali, né? Então eu não tinha condições de ficar viajando para a praia como eu gostaria. Foi muito bom aquele momento que eu consegui os créditos para ir utilizar o Airbnb. Elemento social, considerar o impacto nas interações sociais, competições, colaboração de experiência do jogador, porque, obviamente, se ele se interessar e achar aquilo muito legal, ele vai indicar o seu produto, o seu serviço para outras pessoas, como eu fiz, por exemplo, com o Airbnb, eu fui fisgado pela gamificação do Airbnb na época, e variedade e novidade, estudar a importância de sempre introduzir novos elementos. Se for sempre a mesma recompensa, se for sempre os mesmos desafios, a pessoa desiste, e é por isso que é importante sempre estar iterando com coisas novas. Tudo bem? Perfeito. Ninguém tem nenhuma questão, tá todo mundo aí quietinho. Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Estou entendendo que sim. Com aí a palminha, com as expressões da Lorena e da Scarlett. Então, além do jogo, né, analisando comportamentos e decisões. O Nir Eyal, ele é um especialista dessa área, ele compreende a gamificação que molda a escolha do usuário é crucial. Então, eu vou participar disso porque, para mim, é extremamente importante. Então, por exemplo, você tem gamificação, obviamente, nos jogos de videogame. Você tem desafios ali online, na qual, por exemplo, a RPG constrói um personagem, constrói o seu mundo, né? Eu, por exemplo, joguei muito RPG. Já, aliás, até parei esses dias e vou vender aqui a minha conta, porque eu já estou num super nível aqui. Um amigo meu que vendeu a conta dele parecida do RPG ganhou R$ 8.000. Assim, eu falei, nossa, as pessoas pagam por ter essas experiências, tá? Então, a gente vai explorar aqui algumas coisas que ajudam a ter essa análise ali, a experiência que deixa as coisas mais envolventes. Rastreamento do comportamento. Utilizar ferramentas de análise para compreender como os usuários interagem com os elementos gamificados. É extremamente importante ter um Hotjar que analisa ali o calor dos pontos que a pessoa está clicando, ela está vendo. Dados analíticos aqui, da onde ela clica, quais são as páginas mais vistas, o que é mais utilizado, tá? Isso é extremamente importante. Tomada de decisão guiada, então observar como a gamificação pode influenciar decisões dos usuários, desde escolhas de produtos até conclusões de tarefas. E aí, gente, vale pesquisas que sejam tanto pesquisas ocultas que vocês façam com ferramentas específicas que conseguem observar a utilização da tela do produto, quanto também com pesquisas presenciais, tá? Vocês podem chamar ali pessoas, e aí tem uma máxima, principalmente o pessoal de UX usa muito isso, que 5 pessoas já são suficientes para validar mais de 80% ali das suas hipóteses, tá? Daqui, da sexta em diante, começa a ser uma repetição. Então, você não precisa fazer uma pesquisa com 20, 30 pessoas. 5 pessoas já ajudam a você tomar a decisão ali, vocês podem fazer esse tipo de pesquisa observatória pessoalmente. Incentivos e comportamento positivo. Analisar como recompensas e incentivos impactam na tomada de decisão, provendo os comportamentos desejados.
Feedback e aprendizado, explorar feedback imediato, como aquilo incentiva o cliente a ficar ali, a continuar no seu produto, ou se aquilo não incentiva, né? Isso molda comportamento. Extremamente importante, gente. Animação na tela, não ter telas estáticas, tá? Animações ajudam muito ali, e ajudam a entender, poxa, eu, enquanto cliente, estou muito feliz porque eu recebi uma recompensa, vou continuar aqui na gamificação. Eu vou dar um exemplo mais no final aqui do TikTok, por exemplo, que eu acho muito bacana. Personalização para a influência, então adotar estratégias personalizadas com base na preferência dos usuários, falei isso aqui um pouquinho antes. Então, você personaliza ali, porque cada usuário pode ter um gosto diferente para determinado. Não adianta colocar uma gamificação só, às vezes você precisa colocar 3, 4, e aí as pessoas vão se interessar mais por uma do que por outras. E ética na influência. Abordar a importância da ética na gamificação, garantindo que a influência seja positiva e respeitosa, tá, gente? Vou dar um exemplo. Eu preciso de mais dados do meu cliente. Eu já vi, por exemplo, empresas que querem saber a orientação sexual do usuário. Poxa, isso é uma coisa muito íntima, né? Isso é uma questão mais de pesquisa demográfica e IBGE, né? E talvez seja importante para o RH, seja importante para o IBGE, mas será que isso é importante para o seu produto? Óbvio que pelo comportamento você vai saber qual é aquele tipo de pessoa, né? Qual é o pronome que ela usa e por aí vai. Mas cuidado com essas questões, porque pode dar a impressão de que você quer segmentar a pessoa para um lado errado. Eu já vi, por exemplo, numa entrevista com um cliente, que a gente foi querer saber ali como ele se denomina com a raça, e aí ele não gostou da pergunta. Ele achou que era invasiva, e ele falou, olha, tem um histórico de racismo em mim, na minha família, não é legal, e eu não sei, o que isso vai mudar aqui? E a gente entendeu que não era ético querer saber esse tipo de coisa, tá? Então, muito cuidado sobre aquele dado ou aquela informação que você quer do cliente para que ele coloque e você dê alguma recompensa, tá? No fim das contas, isso talvez seja muito irrelevante para o seu tipo de produto. Bem, colocando na prática aqui, como é que eu vou fazer essa gamificação aqui? Então, tem algumas orientações de design, e aí eu sei que tem algumas pessoas de design aqui, gente, fiquem à vontade. Eu não sou do design, mas trabalho bastante ali do lado das pessoas de design, que eu acho que é extremamente importante. Então, entenda o seu público. A chave de um design gamificado bem-sucedido reside na compreensão profunda do público. Pesquisa de mercado, pesquisas de público, pesquisas de clientes, análises demográficas, criação de personas, são fundamentais, mas converse com o seu público, é muito mais legal. Tinha muito uma questão, hoje nem tanto, porque é bem corrido, mas eu peço para as pessoas que estão na minha equipe fazerem isso, baterem um papo com os clientes. Liga para o cliente, conversa com ele de vez em quando, porque isso ajuda bastante. E conhecer o público, gente, é saber assim, quais são os valores que ele leva. Por exemplo, os clientes que eu trabalho hoje atualmente valorizam muito a simplicidade. Simplicidade no sentido de você ser humilde. O cliente da Armani, para ele, é irrelevante esse tipo de coisa. Entendeu? Então, quais são os valores que eles carregam e que a gente tem que demonstrar no produto, né? Por exemplo, o cliente da Armani, ele não é um cliente que vai querer ver uma propaganda de pessoas sorrindo. Porque na lógica do cliente da Armani, quanto mais sorrir, mais popular é. Isso é uma regra meio que de publicidade, tá, gente? Então, por isso que sempre que vocês pegarem uma revista de moda, algum site, tá todo mundo com cara de blasé lá, assim, sério, e os modelos, as modelos, tudo com cara de que eu sou um snob, eu sou melhor do que todo mundo. Quanto mais snob, mais, assim, é o tipo de pessoas que eles gostam de pessoas frias, longe, distantes. Já o popular gosta de pessoas sorrindo, gosta de contato humano, gosta de imagens com pessoas dando as mãos, se confraternizando. Então, esse tipo de público, esse tipo de comunicação você tem que trazer para dentro do seu produto. Quais são os valores e como você traduz isso no seu produto,
tá? Isso vale para comunicação visual, comunicação escrita, comunicação de imagens, vídeos e por aí vai, tá? Isso influencia muito. Depois, deixa eu fechar esse aqui, descolapsar, ficar aqui. Identifique objetivos claros, estabelecer metas claras e alinhadas tanto com os objetivos de produto quanto com as necessidades do usuário é essencial. Então, por exemplo, eu dei aqui já alguns exemplos. Eu preciso enriquecer minha base de cadastro. Pô, o cliente fez um cadastro básico. Se ele me der mais elementos aqui de cadastros, eu libero para ele um cupom. Ah, não, eu preciso aumentar o basket size, que nem o iFood. Né? O iFood vai lá, você coloca um produto por R$ 47,00. Se você fechar um carrinho com 50, você ganha um cupom de 12. Aí eu vou lá buscar alguma coisa, não compro nada por menos de R$ 8,00. Então, eu estou aumentando o meu basket size. Eu sou daquele, gente, que tenta completar ali o desafio para poder pegar o cupom, sabe? E eu sempre acho que eu estou economizando, mas eu mesmo caio na armadilha que eu conheço, tá, gente? Não tem como. Quando se fala com comida, eu não penso com racionalidade. Eu sou desses, tá? Mas as outras coisas eu já sei os elementos que pego, aí eu já fico esperto. A outra coisa aqui é seleção estratégica dos elementos. Então, quais são os elementos de gamificação que devem ser escolhidos estrategicamente, considerando a psicologia do usuário? Desafios devem ser desafiadores, mas realizáveis, né? Não adianta colocar uma coisa impossível ali. As recompensas precisam ser significativas. Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, nós temos clientes que abastecem 1.800, 1.900 litros por mês com a gente. Se ele abastecer 1.500 litros, ele já tem 20% de desconto nos produtos da loja. Pô, 20% é considerável, que os clientes compram peças caras. Por exemplo, para quem não conhece, existe geladeira de caminhão. Geladeira de caminhão custa a mesma coisa que uma geladeira de casa, tá, gente? R$ 3.500, R$ 4.000. Você olha o caminhão por dentro hoje, parece uma casa, é todo tecnológico. Então, por exemplo, para o cliente, às vezes ele já abastece 1.800 litros no mês, mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer um esforço para sempre abastecer com a gente e não abastecer com a concorrência. Então, a gente garante ali, obviamente, a gente recupera esse valor na nossa margem ali de contribuição no nosso lucro em relação àqueles produtos que são vendidos, mesmo com desconto, tá? Teste e itere continuamente. Teste hoje, às vezes, por exemplo, member get member, né, cliente indica cliente, pode não dar certo, porque talvez a recompensa não seja boa. Então, você tem que testar. Será que com cupom de R$ 10 aqui eu consigo? Ah, não consegue. Cupom ali, por preço, não vai conseguir. Mas se você conseguir um cupom no marketing de 50, sei lá, 10%, faz mais sentido para aquele cliente. Ou 12%, ou um cupom de R$ 100 faça sentido para aquele cliente. Então, vá testando ali os tipos de ganhos que as pessoas podem ter, ou podem ser moedas, ou pode ser cashback ali. E aí você vai vendo, avaliando ali o que deu mais certo, o que deu mais retorno para o seu tipo de desafio ali e gamificação. Outra coisa, personalização orientada a dados, tá, gente? Data-driven aqui é fundamental. Não adianta você atirar no escuro e não analisar os dados, tá, pessoal? É muito importante entender. Eu coloquei um desafio hoje que traz ali o quanto de retorno eu vou ter em relação àquilo. Será que compensa, de fato, o que eu estou dando de oferta para aquele cliente, o que ele está ganhando, de fato, paga o que eu preciso? Que às vezes pode ser cadastro, pode ser aumentar o basket size e tudo mais. Com certeza, por exemplo, para o iFood, compensa pegar uma pessoa como Emerson, que é esfomeado por natureza, dar um desconto ali de R$ 12 para ele completar o carrinho dele ali com R$ 50, certo? E aí, obviamente, me fisga para que eu continue utilizando. Então, eu tenho um amigo que estuda comigo, que ele é do iFood, e ele é o cara que faz essas pegadinhas ali do ponto de vista comercial. Então, a única forma que eu tive de perdoar ele por conta disso foi ele sempre me dizer quais eram as principais promoções. Aí eu já consegui umas promoções boas. Teve um dia que estava um Big Mac, com o pacote do Big Mac por R$ 5,
Estava R$ 4,99 no iFood. Ele falou, Emerson, é 1 hora só naquela quinta-feira à noite. Aí eu perdoei ele por causa disso, tá? Enfim. E integre de forma natural. Não adianta, gente, isso é uma coisa que eu acho que talvez o TikTok falhe, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o TikTok deixa numa página exclusiva todas as gamificações dele. Eu acho que talvez eles devem ter entendido que dá certo com o tipo de público dele. Mas o legal, que eu acho, é você jogar na jornada do cliente esses pontinhos de gamificação. Vou colocar alguma coisinha no cadastro, vou colocar alguma coisa aqui no carrinho de compras, vou colocar alguma coisa no pós-venda, enfim. Né? A minha sugestão, por experiência, é jogar, diluir esses processos de gamificação na jornada do cliente, porque aí se torna se torna mais natural e o cliente nem percebe, no fim das contas, que ele está passando por esses processos de gamificação. Então, medindo impacto aqui, alguns exemplos de como monitorar tudo isso, tá? Taxa de engajamento, e aí pode ser usuários ativos por dia, pode ser tempo de tela que ele gasta, pode ser indicações que ele faz para outras pessoas, retenção dos usuários, a permanência dele ali, qual que é, né, o lifetime value dele, o tempo de vida desse cliente por conta dessa retenção. Pega, por exemplo, o tempo de vida antes e o tempo de vida depois, né? Coloca ali, olha, eu vou fazer aqui uma gamificação em 2 pontos do meu produto. Qual que é o meu tempo, o meu lifetime value do ano passado, em 2023? E vai medindo para 2024 se isso aumentou. Você faz esses comparativos. Conclusão de desafios. Analise a taxa de conclusão de desafios, né, na medida em que ele vai subindo ali de grau, quanto ele se interessa, até onde ele vai. Eu vou dar um exemplo. O Mercado Livre tinha um sistema de níveis até os 5, eles mudaram porque as pessoas não iam até os 5, tinha gente que ia, porque compra bastante, mas eu, por exemplo, eu sempre compro várias coisas de armarinhos aqui para minha casa no Mercado Livre, que eu acho prático, chega rápido. Eu nunca vou até lojas físicas comprar coisas pequenas para casa. Mas eu desisti de tentar fazer a gamificação, porque senão eu ia ter um gasto de coisas desnecessárias, que aí ia me tornar uma pessoa acumuladora e não é o meu perfil. Tá? Avaliação do feedback, colete, análise e feedback dos usuários, isso é extremamente importante. Pode colocar pesquisa online, pode colocar pesquisa presencial, dá uma olhada ali no que eles gostam e não gostam. E o impacto nas métricas principais, o meu intuito é aumentar cadastro, o meu intuito é aumentar ticket médio, o meu intuito é aumentar tempo de tela, enfim, qual que é esse impacto? E satisfação dos usuários, o quanto isso é legal. Às vezes, é tão gamificado que pode ser uma dose errada, tá? Vocês podem acabar aí mais prejudicando e desincentivando o cliente do que incentivando. No geral, isso não acontece, mas quando o desafio é muito difícil, é muito grande, as pessoas acabam desistindo daquilo, tá? Só tomar uma água aqui. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem aqui do Google Local Guides, então o objetivo ali principal, né? Incentivar os usuários a contribuírem para avaliações e fotos de estabelecimentos locais, foi o que eu falei para vocês. A estratégia é pontuações, distintivos, níveis conforme engajamento, e os benefícios ali, como acesso antecipado a recursos do Google Maps ou espaço no Drive, e por aí vai. Resultado, aumento significativo na participação dos usuários e na qualidade das avaliações. E aí hoje você tem ali o Google Maps com mega informações de vários locais do mundo que você vai, né? A outra coisa do Duolingo, clássico aí para aprender uma nova língua. O objetivo é motivar os usuários a aprender novos idiomas de forma consistente. Então não adianta, né? Eu vou estudar inglês hoje, vou estudar inglês daqui a 3 semanas. Gente, não adianta. Tem que ser todo dia, tem que ser constantemente. Né? Nesse caso aqui, impulso não é importante. O importante aqui é consistência de tempo, né? Diferente de tempos. Tem gente que dá um pico de energia, estuda uma semana inteira, aí na semana seguinte larga a mão.
A gente geralmente é assim com a academia, né, gente? Boa parte das pessoas fala assim, segunda eu começo, ano que vem eu começo, 3 semanas depois já desiste, já não vai. Quando você vê, fica 10 dias sem ir na academia, né? Enfim, mas o Duolingo eu acho que é um sistema bem interessante aqui, exemplo de gamificação, porque se você não completar diariamente, você regride no seu aprendizado e faz muito sentido ali para estudar línguas. A outra coisa que eu acho que é bem legal do Xbox Game Score, ele estimula a elaboração e conquistas, né, no espaço ali do Xbox, tem uma pontuação unificada para conquistas de diferentes jogos, e ele ajuda a aumentar o tempo de jogo e engajar uma comunidade dentro do Xbox. Eu tenho Xbox, durante um tempo eu falava, não vou trocar Xbox por PlayStation, apesar de gostar muito do PlayStation. Eu tenho um PlayStation antigo e tenho um Xbox mais novo, mas hoje, por exemplo, penso, putz, vou trocar de videogame, vou perder todo o meu histórico que eu tenho de comunidade com as pessoas que eu falo, tal e tudo mais. E aí eu não troco, obviamente, eu estou preso aqui no universo da Microsoft. Quando eu fizer uma análise ali com terapeuta e tudo mais, aí eu falo para ela que não consigo sair desse universo. Mas por enquanto eu vou me manter aqui. E elevando experiências aqui, tá, gente? Antes da gente terminar, eu vou dar mais alguns exemplos aqui. O poder da gamificação, tá? A gamificação não é apenas uma estratégia, ela é uma jornada que tem que ser emocionante, que transforma a interação do usuário. Tá? Ela tem que ser uma experiência bacana. Não adianta colocar alguma coisa chata para a pessoa poder fazer. Por exemplo, como eu entrei já em vários aplicativos na vida, teve um aplicativo que você tinha que passar por 10 steps de tela para fazer um cadastro. Cara, se isso era para ser gamificação, fizeram da pior forma possível, porque era muito chato. Eu desisti antes, obviamente. Então, tem que ser agradável, memorável, legal. Ao entender a importância e compreensão do público, e aqui é bem importante saber quais são os valores que ele tem, o que ele valoriza, o que ele está almejando para o seu produto, aí você vai estabelecendo objetivos claros e selecionando a melhor estratégia com os elementos ali. Você molda não apenas o produto, mas a narrativa que envolve aquela construção, tá? E isso passa pela comunicação, passa ali para um UX Writer poder encontrar o melhor tom de voz para poder falar com o seu cliente. Análise constante do comportamento do usuário, até porque o comportamento dos usuários podem mudar, o cliente de hoje não é o mesmo cliente de amanhã, e pode ser que você esteja num nicho e, de repente, resolva ampliar para outros nichos de mercado, então você tem que entender aonde você está entrando, o que eles querem. Isso gera insights significativos, né, que não apenas atraem, mas cativam e mantêm o cliente envolvido, satisfeito. Engajamento é fundamental aqui. A jornada não termina na criação, é um ciclo contínuo, então criou hoje, daqui a 3 meses entrega alguma coisa. Aliás, isso vale, é uma máxima para qualquer produto digital, tá? Ficar 3 meses sem entregar nada de novidade num produto, as pessoas vão desistir e vai vir um concorrente fazer melhor do que você. Então, entrega constante é importante. Às vezes tem alguns times, eu já tive time, por exemplo, que eu olhei 97% das coisas que eles estavam fazendo era para resolver a rebimboca da parafuseta dentro do motor do back-end. Gente, legal, bacana, mas se isso não transbordar para o front ali do seu produto e o cliente não vê aquilo, ele vai desistir do seu produto. Então, eu sempre falo que um bom time de produtos precisa ter 70% do tempo e esforço dele focado em entregar novidades, em novos valores, e 30% você deixa reservado para resolver os problemas, bugs, débitos técnicos, correção ali da rebimboca da parafuseta. Se o seu time gastar mais do que 30% com problemas, você talvez precise transformar aquele problema numa demanda nova, do tipo, olha, então vamos parar tudo e vamos refatorar isso daqui, né? Vamos refatorar o sistema de cadastro, de pagamentos. Aí você traz uma novidade ali, um elemento como novidade, tá? Porque um produto bem construído do ponto de vista de software não é para ficar dando problema toda hora, tá? Então, se ele está dando problema toda hora, é melhor parar tudo, parem as máquinas, vamos fazer a refatoração aqui. A gamificação não é apenas um conceito, é uma ponte entre produtos e emoções. Então, traduzir isso, gente, o que pisga o cliente? O que brilha, faz brilhar os olhos dele? Não adianta a gente estar ali por trás, né, no backstage, ali
por trás do palco se a gente não cria conexão emocional com os nossos clientes, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma conexão emocional com Netflix. Por que eu tenho uma conexão emocional com Netflix? Porque eu não assisto Netflix direto. Eu não sou um viciado do Netflix, mas eu pago religiosamente todo mês o Netflix porque eu sei que ele me entrega o que eu preciso. Porque eu sei que quando eu tiver um tempinho e quiser me divertir, eu vou achar alguma coisa que me interessa no Netflix, tá? Então, encontrar uma conexão emocional é muito importante. É isso, por exemplo, que a Apple conseguiu fazer. Ela se transformou numa brand love. É isso que a Samsung hoje está conseguindo fazer. As pessoas que gostam da Samsung gostam por conta da qualidade dos produtos e porque entrega a emoção. E isso é o nosso papel. Qual que é o item que entrega a emoção para os nossos clientes ali do nosso produto? Última análise, a gamificação não é apenas uma estratégia de design, é a arte de transformar produtos comuns em experiências incríveis, extraordinárias. E ao aplicar princípios aprendidos, você não apenas enriquece a jornada do usuário, mas cria laços ali para que seja duradouro com o público. Sou eu, por exemplo, no meu caso, com Netflix, e talvez, provavelmente, vocês tenham aí algum caso de amor com alguma marca. Por exemplo, antes da pandemia, tinha uma empadaria no centro de São Paulo que eu adorava ir lá, mas infelizmente a pandemia fez muitos negócios falirem e essa empadaria faliu. Eu voltei lá depois da pandemia, ela não existe mais. E eu fazia questão de toda semana sair do meu serviço e passar lá para tomar um café e comer empada. Então, e eu gostava dessa empadaria. Então é isso, a gente precisa criar conexões emocionais para poder garantir a fidelidade do nosso público conosco. E a gente está o tempo todo brigando com a concorrência, tá? Vou só mostrar aqui alguns exemplos para vocês, gente, que eu acho bem interessante aqui, do pessoal aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Estão, né? Isso aqui é do TikTok. Então, por exemplo, ele tem aqui algumas coisas que garante com que o público se engaje. Então, por exemplo, se eu entrar no TikTok todo dia, eu ganho pontos. Já ganhei pontos só por entrar. Se eu assistir vídeos durante um determinado período, eu posso ganhar até 2.600 pontos. Cada 100 pontos, um centavo, 2.600 pontos, 26 centavos, e aí eu vou ganhando mais 100 pontos de uma coisa ou de outra. Outro que tem aqui que eu acho bem legal, do próprio TikTok. Tá aqui, ó. Na medida em que a gente está assistindo o vídeo, está vendo que está passando aqui, ó? Isso daqui é um temporizador. Então, eu estou assistindo esse vídeo aqui sobre carros, tá? Motos aqui. E aí, ele me deu 10 pontinhos aqui. Opa, virou o temporizador. Aí, ele vai contar, terminou mais 10 pontinhos. Isso daqui é o feedback, tá, gente? De recompensa. Então, eu fico assistindo o vídeo, mas, ao mesmo tempo, eu fico olhando para esse temporizador, para ver se completou aqui. Se eu vejo que não completou, eu espero mais uns segundos. Isso garante o quê? Engajamento, tempo de tela. Provavelmente eu posso fazer um comentário, dar uma curtida. Por isso que os vídeos do TikTok hoje viralizam muito mais do que os vídeos do Instagram, tá? Isso é fato. Outra coisa aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver um outro aqui, que eu acho bem interessante. Esse aqui, ó. Esse aqui é de Member Get Member, tá? Esse aqui é bem legal. Convide amigos para ganhar até R$ 600. Então, aqui, ó. Você convidou um amigo, você ganha R$ 60. Seu amigo se conecta ao TikTok, insere o convite, você ganha R$ 1 aqui. E aí você vai indo aqui, ó. Ele assiste 30 minutos de vídeos por dia, já ganhou R$ 59 aqui daquele amigo que você engajou. Eu conheço, por exemplo, pessoas que passam parte do dia conseguindo dinheiro aqui com isso, tá? Com engajamento. Fazendo esse tipo de coisa. E aqui também, ó, outro exemplo, como funciona? Compartilhe seu link com amigos, seu amigo cria uma conta no TikTok através do seu link. 20 centavos aqui, né? Extras serão adicionados ao seu total de pontos quando o seu primeiro amigo se inscrever no TikTok, e aqui ele já dá as opções de compartilhamento, ó, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Você pode copiar o link e mandar por algum outro canal e SMS. E um outro aqui que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Obtenha mais R$ 13 para desbloquear a sua recompensa aqui. Eu compartilhei alguns links, já acumulei aqui
50 e poucos reais, e aí se eu fizer aqui mais alguns compartilhamentos, ele vai me liberar 68 reais. Pô, gente, 68 reais aqui já dá duas jantinhas no iFood, né? Então, vamos lá, né? Por que não? Né? Você vai querer. Então, esses foram alguns exemplos, tá, pessoal, sobre isso, sobre esses engajamentos aqui. Deixa eu tirar aqui as telas. E aqui está um QR Code para que vocês possam fazer a avaliação aqui dessa aula, tá? Dessas informações. Está aberto aqui as perguntas, a gente tem aí mais um pouquinho mais de 10 minutos, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum comentário? Vi que a Scarlett também fez alguns comentários bacanas aqui. Muito bonito o seu nome, viu, Scarlett? Scarlett Cunningham. O problema é passar a vida inteira soletrando. Ah, verdade. Imagino. Agora que a Lorena está nos Estados Unidos, eu estou numa empresa americana, quando eles falam meu nome com o acento correto dos dois nomes, eu não consigo prestar atenção. Eu não atendo, porque eu estou acostumada com o sotaque brasileiro do meu nome. É muito curioso. Mas quando acerta, você fica até emocionada, né? Às vezes eu fico... É comigo mesmo que eles estão falando, é outra pessoa, mas tudo bem. Eu uso a gamificação, eu sempre usei muito o que eu acreditava para processos seletivos, porque tem uma coisa bem interessante, posso até compartilhar um caso bem interessante, que foi um programa de trainees que eu fiz para uma empresa de engenharia alemã, e os 6 finalistas, eu fiz eles jogarem Apex, porque a gente estava em dúvida para cada país. O Apex é como um Call of Duty, é um jogo de tiro, só que você tem personagens que têm características diferentes. Então, a gente trabalhou o processo seletivo, as fases do trainee, todas com algum tipo de jogo, para você ir conhecendo um pouco mais da personalidade e engajar a experiência dos trainees nisso. Então, eu achei bem interessante nessa parte. E agora, nesse projeto que eu estou, que é uma ferramenta aí é tipo um CRM de venda gigantesco, pelo menos a parte que eu conheci até nessa segunda semana, eles fizeram as telas, o que você tem que fazer como se fosse um jogo também. Então, a pessoa vai cadastrar um vendedor, vai aparecendo e vai aparecendo como se fosse um termômetro, uma coisinha ali para a pessoa saber que está indo no caminho certo, se quando eles vão ver o mapa de onde os vendedores estão no território, fica aparecendo, acho que até um RPG, assim, com os pininhos para você saber o que está acontecendo ou não. Então, eu achei bem interessante, porque são produtos que, vamos dizer assim, não são tipo um TikTok, não é de rede social, né? São bem específicos para a indústria. Esse exemplo que você trouxe em relação a do RH é bem legal. Tem empresas que, de fato, hoje adotam isso. Eu estive numa empresa que fez isso com trainee também, e aí eles tinham um processo, eram trainees durante 2 anos, né? E eles passavam por diversas áreas da empresa. Então, na medida em que eles iam entregando melhorias, fazendo relatórios e tudo mais, obviamente isso contava para pontos para depois eles serem contratados como gerentes mesmo ali das áreas. E isso, todos eram contratados no final das contas, mas isso garantia com que eles estivessem em níveis diferentes. E isso fez, obviamente, um engajamento muito forte por parte de alguns trainees que eu mesmo recepcionei e tudo mais, e foi bem bacana. Isso é bem legal, porque a gamificação ela pode acontecer em diversos ambientes, né? Como eu falei, desde um ambiente físico, como mercados, ele pode ser um produto físico, quanto digitais ou área de RH e por aí vai. Eu acredito que até mesmo, eu não sei se o pessoal tem que agora não existe mais, né? Starbucks faliu aqui no Brasil, mas você tinha o esquema das estrelinhas, né, no cartão do Starbucks, que você ficava... Eu fiquei muito frustrada, porque eu demorei, tipo, 6 meses para conseguir as 300 estrelinhas para pegar a prensa francesa, e quando eu cheguei lá, agora são 600 pontos. Falei, não, vou comprar, é mais barato eu comprar do que trocar estrelinhas. Isso que você falou é extremamente importante, tá, Scarlett? Aliás, vale para todo mundo aqui. Bom ponto aqui, eu vou até colocar nas próximas aulas. Mudar a regra do jogo no meio do jogo é sacanagem, viu, gente? Sinceramente, isso desmotiva as pessoas. Então, assim, fecha aquilo,
tire um pouquinho do ar durante o tempo, depois você volta com outro tipo de questão, mas não faz isso, porque realmente frustra e eu processaria não ganhar a prensa francesa, eu que sou louco por café, ia ficar muito chateado. Eu também, sou viciada. Mas, assim, era de coleção, mas eu acredito que você tem algumas coisas muito simples também. Eu acredito que, às vezes, eu já fui num café aqui, aliás, fui numa visita perto do estádio do Corinthians, aqui em São Paulo, que é um bairro mais simples de São Paulo, e era uma cafeteria bem pequenininha, parecia um boteco mesmo, mas se você tomasse o pingado, o boteco tinha um cartãozinho de fidelidade. Sim. Aí eu falei assim, é uma coisa simples, mas de bairro mesmo, que eu falei, nossa, que legal, né? E era tipo 4 cafezinhos, você ganhava o outro com pão na chapa, era uma coisa bem popular, mas eu achei que isso daí era só o que eu falo, do outro lado da fronteira aqui do metrô, né? Mais perto da Paulista e coisa e tal, e não, estava num pequeno estabelecimento bem simples. Então, às vezes, a gente só pensa que é em tecnologia, eu acho que dá para aplicar em um monte de coisa. Eu nunca vou me esquecer do meu amigo que passou um mês inteiro comendo massa no Spoleto para conseguir os 20 pratos da coleção do Spoleto e deu para a namorada dele, todo feliz, porque né, ela amou ali os pratos, enfim. Eles terminaram, mas ele deu os pratos. Mas ela ficou com os pratos. Hoje eu falo assim, é investimento, né? Eu tenho, acho que 2 canecas de Starbucks, agora de São Paulo e do Rio. Agora já é vintage, que ela não existe mais, já é de colecionador. Exatamente. Você falou em Starbucks, essa questão de mudar a regra, para algumas coisas é ruim, mas deu muito certo aqui. Eu moro em Las Vegas, especificamente, e aí a regra do copo, se eu não me engano... Da gamificação. Está no centro mundial da gamificação. Você foi falando aí, isso se aplica a isso, aquilo também, tá? E aí o copo, se eu não me engano, a regra aqui é 400 pontos, mais X valor você pega um copo. Aí eles fizeram um copo específico de Las Vegas, todo dourado, todo bonitão. Aí só esse é $400 e mais caro que os outros para conseguir esse específico. Todo mundo quer o copo. Porque é como se fosse uma coisa mais selecionada, é um pouco mais caro, o povo vem de fora e pergunta onde é que está tendo copo nas Starbucks daqui. Gamificação muito aí. Muito bom. Eu acho que os Estados Unidos é um dos países mais incríveis para esse tipo de coisa. O que tem aí de ideias, né? É muito efervescente. Aliás, Estados Unidos e China hoje são 2 lugares para prestar muita atenção, tá, gente? Sobre novas ideias de novos negócios e tudo mais. Então, artigos de pessoas que são dos Estados Unidos e artigos de pessoas da China são muito interessantes. Vale prestar muita atenção no que esses 2 países vêm fazendo. E, por incrível que pareça, eu acho que o Brasil hoje consegue ser melhor, está num patamar muito parecido, melhor, por exemplo, que a Europa. A Europa não tem essa diversificação de coisas, eles não são tão adeptos a essas coisas. Enquanto que Estados Unidos, China e o Brasil, a gente tem um campo muito fértil para poder trabalhar. Pessoal, por favor, deem um feedback aqui. É super legal, até para eu poder melhorar essa aula e tudo mais. Acho que foi aqui o João, né, que perguntou se eu dou outras aulas. Sim, eu costumo dar aula aqui de Product Management, às vezes também algum outro tipo de aula ligada a produtos, mas também tenho mentorias, caso vocês queiram conversar sobre profissão, carreira, dificuldades aí que vocês se enfrentem com produtos, podem me procurar também nas mentorias, tá bom? Eu queria muito agradecer aqui a participação de vocês, do feed. Consigo, deixa eu clicar ela aqui. Deixa eu só sair aqui. Já coloco aqui para vocês. Podem me adicionar no LinkedIn também, fiquem à vontade, que vou aproveitar aqui e adicionar vocês também, tá? E caso precisem de alguma coisa, podem falar comigo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já passei por alguns desafios aí de gamificação e hoje mesmo a gente tem um sistema de gamificação na empresa que eu trabalho e tal e tudo mais, mas é sempre legal porque a gente sempre encontra coisas diferentes. Muito obrigado, Pedro, pelo feedback aí. Espero que vocês tenham uma boa noite
e boa semana aí para vocês, gente. Obrigado, prazer em conhecer a todos. Prazer, pessoal. Até mais. Até mais.